volta a falar da recusa da delação de Daniel Porcaro, porque é o assunto da coluna de hoje do Mário Sabino. Feliz, Mário Sabino, feliz que você está aqui hoje com a gente nessa quinta-feira para falar sobre esse assunto. Daniel Porcaro perdeu essa oportunidade. Será que ele vai ter outra? Muito boa tarde. Tudo bom, Neila? Tudo ótimo, e Mas, você? mas nós estamos muito pouco sincronizados, né? Da última vez você não estava no estúdio. Eu também tive alguns problemas para entrar no meu dia normal, que é terça-feira. Enfim, mas finalmente estamos aqui. Estamos aqui. Então, bom, eu a minha leitura da recusa da PF, da proposta de delação feita pela defesa do Daniel Porcaro, está expressa na minha coluna de uma maneira muito límpida, acho eu, muito simples. A PF, obviamente, não ficou nada satisfeita com a proposta de delação, porque era uma proposta seletiva, né? Deixava de fora alguns personagens importantes do esquema de pirâmide, né? Que foi feito pelo Porcaro e todo o contexto que permitiu que esse esquema de pirâmide avançasse sobre os bilhões do Fundo Garantidor de Crédito, sobre o dinheiro de fundos de pensão, etc. E a EPF caiu fora. Né? A questão que se coloca é a seguinte: por que a PGR continua a negociar a delação? É porque a mim está claro que uma delação seletiva é do interesse da PGR. Né? A gente não pode esquecer que a PGR, com o senhor Paulo Gonet, virou uma espécie de puxadinho do STF. E uma delação seletiva, o que isso significa? Significa, principalmente, preservar os dois ministros do STF que estão envolvidos no caso. Um deles é o Dias Toffoli, em função do dinheiro que foi despejado pelo Porcaro via Fabiano Zettel, né, o cunhado dele, naquele resort no Paraná, um resort que o próprio Toffoli reconheceu que é dele, a propriedade dele, ou que era a propriedade dele. E você tem o ministro Alexandre de Moraes, aquele fantástico contrato firmado entre o Banco Master e o escritório da doutora Viviane Barça de Moraes, no valor de 129 milhões, que só não foram pagos integralmente porque o banco faliu, o banco foi liquidado. Né? Então, essa negociação da PGR, na minha opinião, visa justamente ajustar uma delação seletiva e, ao que se sabe, é uma delação que pretende focar nos políticos, certo? E prevê a devolução de algumas dezenas de bilhões de reais. Né? Eu ouvi alguma coisa entre 30 e 40. Não sei se essa quantia é crível. Né? E aí o populacho ficaria satisfeito. Né? Quer dizer, pega-se um político aqui, um político ali, e, aliás, a história do Flávio Bolsonaro vem bem a calhar, né? Porque é um nomão, né? a ser pescado, e ficaria satisfeito com isso, ficaria satisfeito com o dinheiro devolvido. Então, assim, cumprimos a nossa função. E preserva-se, como eu disse, né, esta ala do STF, que está envolvida até o pescoço com o senhor Daniel Porcaro. Olha, eu acho que não sabe, é incrível você imaginar que uma PF possa recusar a delação e a PGR continuar. É a mesma delação.
É a mesma, Sabino. Não é que foram feitas duas propostas, uma proposta para a PF e outra proposta para a PGR. E eu acho engraçado ler nos jornais essa ajeitada de mão, né, que a PGR está querendo dizer, não, não, ainda há possibilidade e a gente vai exigir mais, mas exigir mais do quê? Né? Mantendo a seletividade, e que está clara, né? A gente não pode esquecer que o advogado de defesa, que comanda a defesa do Vorcar, esteve com o Mendonça, inclusive ameaçou o Mendonça, né? Dizendo, eu acho que isso pode ser, o ministro encarou como ameaça, né? Que se ele não homologasse a delação, essa delação seletiva, né, que ele recorreria à turma, à segunda turma. E na segunda turma, obviamente, uma delação seletiva será mais do que bem-vinda. Sim. A gente sabe. Né? O Mendonça ficou fulo da vida, obviamente, não conversa mais pessoalmente com os advogados de defesa do Vorcaro, certo? Colocou o Vorcaro numa cela tipo brasileira, como eu escrevi, né? Não naquele flat em que ele estava, e prendeu o pai. Agora, sabe, eu acho que a esta altura isto é muito menos uma pressão sobre o Vorcar do que um troco. Né? Você não entregou o que você fez e ainda veio aqui, seu advogado vem aqui me dizer que se eu não homologar, ele vai recorrer à turma. E é esse o quadro, viu, Neila, que deve estar se pintando neste momento. Porque o Mendonça continua imbuído, e eu sei que ele continua, eu tenho informação que ele continua, imbuído de resolver o caso Master sem poupar ninguém, né? De ir até as últimas consequências. Só que, se a PGR agora vier com uma delação seletiva, eu imagino que o ministro não vai homologar, se for mantida a disposição dele hoje. Né? E aí o que acontece? Tudo já meio combinado. Né? Se recorre, então, à segunda turma, que homologará esta delação da PGR, que, ao que tudo indica, e eu espero estar errado, mas, sinceramente, os fatos estão se colocando de uma forma tal, de uma maneira tão clara, que dificilmente haverá outra leitura, né? Haverá uma delação justamente que poupará os ministros do STF. Então, esse é o quadro, esse é o contexto, né, em que você tem, como eu digo na coluna, o Mendonça prendeu o pai, prendeu o filho, mas tem um monte de espíritos nada santos assando uma pizza no inferno, né, que é para livrar a cara de muita gente aí, né? Será uma pouca vergonha, mas o Brasil já parece que se acostumou com a pouca vergonha. Né? Sabe que a gente estava falando aqui esses dias, Sabino, sobre o Instituto Colaboração ou Delação Premiada? Me parece que as pessoas começaram a entender, desde a história do Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, que foi a colaboração premiada mais falada, né, nos últimos tempos, que é obrigatório aceitar a história da delação premiada. Então, lhe foi oferecida essa proposta, vamos negociar uma delação premiada, vamos ver até onde vai isso, se o que você tem a nos conceder, a nos informar de fato vale a pena, e vamos ver até onde isso vai chegar, se de fato vale a pena. Mas me parece que as pessoas não entenderam que a colaboração precisa valer a pena. Não é que você oferece a colaboração premiada para essa pessoa, ofereceu e ela já está valendo, não é isso. A colaboração premiada, ela precisa valer a pena para quem está investigando. Então, não é oferecer já está valendo. Independe daquilo que o Não, Daniel Vorcaro vai oferecer. não, claro, não. Se essa ideia, a ideia está completamente errada. Na verdade, é isso. Quer dizer,
O Instituto da Colaboração Premiada, da Delação Premiada, prevê que o réu, que o investigado, entregue coisas, né, pessoas e documentos e provas e tudo mais, e esquemas, né, que eventualmente não tenham sido investigados, para além do que já foi descoberto pela polícia, né, pelos investigadores. Sim. E esse é o ponto, quer dizer, o Vorcaro não estava entregando nada além do que já se sabia, né, e do que está sendo recolhido dos celulares dele, né? Então, o que torna para o Vorcaro a vida mais difícil, Muito evidentemente, porque mais. a Polícia Federal já tem uma quantidade de informações ali suficientes para colocar o cara 50 anos na cadeia, pelo menos, né? No mínimo. Então, é isso que se exige do Daniel Vorcaro, né? Os anexos da delação são esses, quer dizer, você faz os capítulos, né, sobre os quais você vai se debruçar. E quando o Vorcaro, a defesa do Vorcaro, mostra, bom, nós entregaremos isso, o que veio é insuficiente, é incompleto, é seletivo, porque ele deixou de fora peixes muito graúdos que sabidamente estavam no esquema. Ou no próprio esquema da pirâmide, a imensa pirâmide, ou estavam dando um suporte, né? Uma proteção a esse esquema. Olha, quando você pega as delações feitas no âmbito da Lava Jato, você vê que eram coisas muito, muito concretas, muito substanciosas, Isso, você entendeu? grande. A força-tarefa grande, a força-tarefa de Curitiba, fazia-se essa acusação, né, de que a força-tarefa baseou-se apenas no que os caras falavam. Não é verdade, né? Eu cobri bem a época da Lava Jato e você via, quer dizer, tudo estava acompanhado de testemunhos, de provas, né? De documentos, não é qualquer coisa. O cara lá fala e ponto final. Não é assim. Nem para ser aceito, nem para incriminar terceiros, né? Então, essa que é a questão. Eu volto ao ponto aqui no caso do Porcaro, a estranheza é essa. Quer dizer, uma mesma delação é recusada pela Polícia Federal e ainda é objeto de negociação da PGR. Por que será? A única maneira de você interpretar isso não é que a PGR acredita que o Vorcaro vai entregar todo mundo. É que, olha, tá bom, olha aqui, o que ele tem aqui, a gente pode até aprofundar mais aqui, aprofundar mais ali, pegar um outro personagem, mas a seletividade parece ser do agrado, né? Parece ser do agrado de quem ainda mantém a negociação. Você veja, a PF está tão fula da vida com o Vorcaro que não quer mais nem que ele fique na superintendência lá, Uhum. né? Da PF em Brasília, né? Vão ter que arrumar um outro chilindró para o Vorcaro. Sabe, o que é mais triste é que, bom, tá bom, Vorcaro resolve que não vai entregar ninguém, ou não vai entregar todo mundo. Tá bom, então ele fica na cadeia e vai ele pagar pelos seus crimes, né? Mas nem isso vai acontecer, quer dizer, ele vai ser beneficiado por fazer uma delação seletiva, quer dizer, não serão apenas os poupados que se safarão, será também o Daniel Vorcaro, se a coisa continuar nessa toada, né? Olha, o que eu posso dizer aqui é que o ambiente está muito, muito inflamado, né? Virou um Deus nos acuda, né? O chamado sistema está agindo muito forte, né? E não apenas no âmbito político, jurídico, né? Nós temos hoje, como jornalistas, uma imensa dificuldade de expor não apenas as opiniões, mas mesmo os fatos, né? Eu nunca vivi um momento tão horroroso como jornalista, como este aqui que nós estamos vivendo. É isso que eu posso dizer.
E co- Infelizmente, as circunstâncias impedem que se conte aqui tudo o que está acontecendo, né, nos bastidores desta malfadada república. Mas o fato é que se você tem diante de si jornalistas que ainda tentam fazer o seu trabalho, você espectador, você leitor, você deveria ser muito grato a eles. os espectadores mais hábeis, mais espertos e sagazes, eles já devem ter entendido isso, Sabino, certamente, certamente. Sabino, eu te agradeço muito, viu? Obrigada, que bom que deu certo. Estamos de volta aqui Bom, conectados. tomara que na semana que vem dê certo também, né? Vai dar sim, Você às terças-feiras continua fazendo o programa? todo Eu santo estou dia. meio Tô confuso. aqui todo É? dia. Então tá bom. Então tá bom, ótimo. Foi um Então tá acaso, bom. agora estou aqui todos Ah, os dias. tá certo. Tá bom, Neila, um prazer falar com você, viu? Prazer, Sabina. Até amanhã. Não, até semana que vem. Até a semana que vem no dia certo. Isso, no dia certo. Então tá bom. Tchau. Tchau, tchau.